Olá pessoas, bom dia. Professor Charles, Sociologia, Filosofia, História da Arte, com mais um vídeo naquele novo formato para trabalharmos algumas reflexões. Hoje eu vou falar de um pensador criado em uma comunidade religiosa ortodoxa do século XVII, chamado Baruch Spinoza, holandês, e que aos 24 anos foi expulso dessa comunidade por discordar de algumas ideias e princípios. Convidado para participar como professor de uma universidade em Heidelberg, também rejeitou a proposta, pois alegou que queria continuar isolado para continuar filosofando por suas próprias ideias. Parece com alguém, né? Então, atente para o que ele falou sobre o chamado o preço da honra. As coisas que mais ocorrem na vida e são tidas pelos homens como supremo bem se resume ao que se pode depreender das suas obras. Nestas três: a riqueza, as honras e a concupiscência. Por elas, a mente se vê tão distraída que de modo algum poderá pensar em qualquer outro bem. Realmente, no que tange à concupiscência, o espírito fica tão por ela de tal maneira possuído como se repousasse num bem, se tornando de todo impossível de pensar em outra coisa. Mas, após a sua fruição, segue-se a maior das tristezas, a qual, se não suspende a mente, ao menos a perturba e a embota. Também procurando as honras e a riqueza, não pouco a mente se distrai, mormente quando são buscadas apenas por si mesmas, porque então serão tidas como sumo bem. Pela honra, porém, muito mais ainda fica distraidamente, pois sempre se suspende para ser um bem em si mesma, e um fim último no qual tudo se dirige. Além do mais, nessas últimas coisas não aparece, como na concupiscência, o arrependimento. Pelo contrário, quanto mais qualquer delas se possuir, mais aumentará a alegria, e, consequentemente, sempre mais somos incitados a aumentá-las. Se, porém, nos virmos frustrados alguma vez nessas esperanças, surge uma extrema tristeza. Por último, a honra representa um grande impedimento pelo fato de precisarmos, para consegui-la, adaptar a nossa vida a opiniões dos outros, a saber, fugindo do que os homens em geral fogem e buscando o que vulgarmente procuram. Foi um trecho do seu Tratado de Correção do Intelecto. Então Spinoza, um holandês, nascido no século XVII, pré-iluminismo, trabalhou muito as ideias de uma categoria individualista do pensamento, trabalhando assim a sua propriedade de pensar. Veja, para quem não conhece o termo concupiscência, é simplesmente a cobiça por bens materiais. E a tal fruição é quando você esvai, quando você perde, sabendo já de antemão que após morrer, nada disso vai com você. Porém, a honra e a riqueza, dadas às últimas categorias de pensamento, são o que eu mais prego. A honra está sumindo do planeta, da humanidade. E a riqueza, como já me conhece, e sempre cito aos meus amigos e pessoas mais próximas, que são pessoas ricas. Mas a riqueza aí não se remete à concupiscência, e sim ao seu intelecto, ao seu sentimento, às coisas que são mais importantes, à essência. Então, essas coisas de honradez, essas coisas de riqueza interna, foram suplantadas paulatinamente desde quando se começou a pensar numa divisão de pessoas, coisa que Spinoza fez em si mesmo, quando segmentou-se naturalmente de sua comunidade de origem, pois, sendo expulso, não se magoou ou se malogrou. Pelo contrário, teve nova vida, trocou seu nome, Baruch, pelo radical latino, Benedictus, e continuou na sua filosofia pessoal. Infelizmente, como qualquer solitário pensador, faleceu sozinho, mas suas obras ficaram para a posteridade, inclusive a mais famosa, chamada Ética, que foi colocada no seu pós-morte. Spinoza trabalhou na ética paixões alegres, paixões tristes, a consciência. Então veja,
são radicais que você está pensando naturalmente. Alegria, tristeza e consciência. E essa vivência, baseada em uma ética, também por nós é uma riqueza. E aquelas pessoas que se apregoam dela são as mais ricas. Então imagine o potencial que cada pessoa tem de ser um bálsamo, de ser um relicário, de ser uma referência para posteriores. É nesse ponto que se assenta as grandes filosofias do pré-iluminismo e também do iluminismo, recorrentes hoje porque estamos hoje retornando para um passado, num resgate de brilho do ser humano, coisa que o brilho está ostentando apenas o que você tem e não mais o que você é. O ser está minado. Então fica a reflexão de que vocês produzam, façam fruir novamente essa riqueza do espírito e que seus intelectos possam maximizar cada vez mais essa dinâmica de voltarmos aos tempos de honra, aos tempos que os seres humanos eram realmente valorizados como tal. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima reflexão. Tchau.